Meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos a mais um test drive aqui no Carro Arretado. E hoje, gente, nós vamos falar de carro de custo-benefício. Pois é, você que está querendo entrar no segmento dos utilitários esportivos, a gente tem aqui uma opção bem interessante, tá? Para quem está pensando aí em comprar um carro novo e gastar o mínimo possível, né, minha gente? Estamos com o Citroën Basalt e na versão top de linha, tá? Na versão mais completa, ele já tem aí um preço, no momento, um preço bem interessante, tá? Só para você ter um spoiler, o preço desse carro aqui, na versão top de linha, é na faixa de hatches compactos. E eu tô falando de um SUV com bom espaço interno, tá? É o nosso test drive de hoje, o Citroën Basalt. Bom, gente, começando a falar desse carro da parte mecânica, né? Esse carro que tem motor 1.0 turbo de 130 cavalos no etanol e 125 na gasolina. É o mesmo trem de força de alguns carros da Fiat. Para você que não sabe, Citroën e Fiat agora fazem parte do mesmo grupo, o Grupo Stellantis. Agora não, na verdade já há alguns anos, né, minha gente? Então, estamos num carro com motor turbo e transmissão automática do tipo CVT e o preço dele R$ 107 mil. É o preço da versão mais cara, tá? Tudo que a Citroën pode oferecer no Basalt está aqui nessa versão de nome Shine ou Shine, como vocês quiserem falar. Então, um carro que tem um trem de força bem interessante, né, com muita disposição para um carro deste porte. E em relação ao consumo de combustível, ele fez aí uma média de 11 quilômetros no meu teste, tá? Mesclando aí rodoviário e também trecho urbano. 11 quilômetros. Na ficha técnica dele, a Citroën diz que esse carro pode fazer até mais, né? Tem uma média aí de 14 quilômetros. E aí tudo vai depender do pé do motorista também. Quando você vai fazer uma viagem bem longa, né? Você dirigindo de forma eficiente, realmente ele tem, o consumo de combustível tende a melhorar, mas no nosso test drive essa foi a média. Para o porte do carro, o trem de força dele é bem interessante, tá? Ele faz aí o 0 a 100, por exemplo, em menos de 10 segundos, né? E o que eu gosto deste carro aqui, pessoal, eu gosto do design dele, sei que tem gente aí que acha um pouco peculiar, mas eu gosto do design deste carro e também do espaço interno. Ele tem 2,64 metros de entre-eixo, que é o número que a gente tem como base, né, para ter uma noção se o espaço interno do carro é bom ou não. 2,64 metros é um espaço interno, são dados interessantes, né? Um espaço interno legal, e o porta-malas dele é de 490 litros. A gente, por muitos anos, entre os SUVs compactos, a gente teve o Renault Duster como referência, porque tem um porta-malas bem avantajado, né? O porta-malas do Duster tem 475 litros. Então o Basalt ele já supera, ele tem um pouquinho mais. Aqui eu costumo falar que é porta-malas de sedã médio. Por exemplo, o Corolla tem 470 litros. Então aqui a mala ela é maior, né? 20 litros maior. Em relação aos itens que ele oferece, quando a gente fala em custo-benefício, é exatamente por isso, né? O preço que se cobra, que a Citroën cobra nesse carro, e o que ele oferece. Por ser um modelo de entrada, né? É um SUV compacto, ele até que agrada. Claro que vai deixar a desejar em alguns itens aqui, mas, por exemplo, direção elétrica, uma direção bem leve, com ajuste de altura, tá? Não tem o de profundidade, mas o de altura tem. Ar-condicionado digital automático, tá? Na versão top de linha passa a ser automático e digital. A central multimídia, que para mim é a parte mais legal aqui do cockpit do Basalt. É uma central multimídia de 10 polegadas e ela tem projeção sem fio.
Bom, gente, como eu gosto de falar também nos meus testes dos pontos negativos, né? Estou gravando aqui no centro do Recife, aqui mais precisamente no Forte do Brum, e agora a gente vai falar dos pontos negativos do Basalt. Custo-benefício desse carro, ok, eu gosto. Agora, o acabamento interno, a gente sabe que é um pouquinho fraco, né? Deixa a desejar. Tem muito plástico duro aqui, não é um revestimento mais premium. Também porque é um carro de entrada, né? Um carro pensado aí para um público que busca um modelo 0 km, mas sem muita tecnologia. E ele agora custando seus 107 mil reais, né? Uma coisa que eu não gosto aqui da Citroën é em relação aos botões para acionar os vidros traseiros, tá? Ele não fica na porta, né? Como a gente costuma ver em 90% ou mais dos carros. Ele fica aqui abaixo do porta daqui do descansa-braço, né? Até mesmo quem vai na segunda fileira demora a se acostumar porque vai procurar o botão exatamente na porta, né? E não é aqui nessa parte central. Abaixo dele tem duas entradas USB, uma do tipo C, tá? Mas essa parte aqui eu não gosto. E para mim também, pessoal, estamos em 2025 e desde o ano passado eu falo isso. Carro 0 km, para mim, meu amigo, ele tem que vir com faróis em LED, não adianta. Agora o Basalt, ele acaba também levando uma certa vantagem quando você anda em outros carros com faróis halógenos, porque o farol dele, ele é mais forte. E assim, ele tem também um farol de milha, né? Isso ajuda. Por ser um carro mais alto, mesmo com esses faróis halógenos, ele acaba iluminando melhor em vias escuras. Agora, claro, traz aí um caráter um pouco mais retrô, digamos assim, algo que ficou no passado, né? Até porque a moda agora, e também em questão de tecnologia, é o farol em LED. Então eu acho que também faltou isso aí, esse farol em LED no Basalt, nem a versão top de linha oferece. Em relação à suspensão também não é muito agradável, uma suspensão que a gente nota que deixa o carro um pouquinho duro e também bate bastante, a gente sente, né, os impactos. Ele até tem rodas de 16 polegadas, rodas largas e grandes que ajudam, mas essa suspensão também aí poderia ser melhor. Poderia ter mais um pouco de tecnologia, até que poderia aqui na cabine, né? Partida por botão, por exemplo, ele é chave canivete, mesmo nessa configuração, ajuste de profundidade do volante e quem sabe aí um carregador por indução, talvez fosse aí um diferencial. Em relação aos itens de segurança, essa configuração aqui tem 4 airbags, tá? E tem também o piloto automático, o botão que fica aqui no lado esquerdo, bem pertinho dos botões para ajustar os retrovisores. É o que ele oferece de segurança. Ele também tem um modo esporte para deixar aí o câmbio mais esperto, tá? Então, na segurança é bem básico mesmo, tá? 4 airbags, legal, e o piloto automático e só isso. Também poderia talvez aí ter um alerta de ponto cego, enfim. Esses são os destaques na segurança do Basalt.